Esse é o Pareamento, um projeto do Instituto Par para a divulgação das ciências do comportamento, estabelecendo uma conexão com outras áreas da sociedade. Meu nome é Henrique Ângelo, eu sou cientista comportamental, host do Pareamento, e hoje eu vou conversar sobre as Olimpíadas de Paris. Para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, convidei o Eduardo Silo. Edu, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Eu sei que deve estar uma loucura a tua agenda, vocês acabaram de voltar lá de Paris, né? O Edu é coordenador de psicologia do Comitê Olímpico Brasileiro, da área de psicologia, né? Ele foi psicólogo da Seleção Brasileira Masculina de Futsal em 3 Copas do Mundo da FIFA, especialista em saúde mental de atletas de elite pelo Comitê Olímpico Internacional, doutor pela USP e pela PUC em psicologia experimental. Mais alguma coisa ou tá bom já? Eu acho demais, né? Daqui a pouco a gente vai pro lado todo, publicação por publicação, aí você já viu, né? Então vamos fazer outra coisa. Cara, obrigado por ter Imagina, topado, de imagina, verdade, Henrique. assim. Não, eu conheço o Edu já faz muito tempo e tal, né? Pior que eu conheci o Edu, não sabia nem de um terço das coisas, assim, que ele fazia. A gente já jogou bola junto, que a gente não... Fica tranquilo, a gente não vai mostrar nada aqui no Pareamento. Eu acho que se fosse mostrar, eu não ia ficar chateado, não, hein? Você não, mas eu ia. Bom, O importante é a batalha, pois né? é, E a cara, diversão, né? Pelada é pra diversão, não é com competição. certeza. Bom, cara, eu queria primeiro... Vamos começar te parabenizando, né? Pô, acho que foi esse trabalho que vocês fizeram lá em Paris foi muito legal, né? Assim, deu para ver, eu acompanhei de longe, né? Mas deu para ver o quanto que os atletas começaram a reconhecer a psicologia, né? E os aspectos psicológicos, como que eles começam a entrar, como que eles atrapalham ou eles ajudam no desempenho e tal. Né? Poxa, parabéns aí, porque eu acho que grande parte desse reconhecimento se deve a essa organização que vocês fizeram lá e tal, né? Eu agradeço em nome, na verdade, de toda uma equipe de pessoas que nem fazem mais parte dessa equipe, mas fizeram parte dessa história. Então, para a gente chegar até Paris do jeito como a gente chegou, com uma equipe grande como a gente chegou, né, chegamos fortes e saímos consolidados, né, em relação ao trabalho que a gente faz, apesar do resultado geral não ter sido o que a gente queria. Para nossa área foi muito bom. A gente teve muita visibilidade, a gente pôde trabalhar para valer, tivemos demanda e reconhecimento, mas o Brasil não conquistou as medalhas que pretendia, né? Então, o time ganha todo ou perde todo, né? Então, assim, bom, estamos satisfeitos com o nosso setor, vamos dizer assim, mas não ainda com os resultados gerais. De qualquer forma, se a gente pensar, a primeira vez que o Comitê Olímpico levou um profissional de psicologia para uma edição de Jogos Olímpicos foi em 2004 em Atenas. Foi um único profissional. Então muita coisa aconteceu de lá para cá, não exatamente num processo linear, para permitir que a gente conseguisse conquistar esse espaço. Porque ter 10 profissionais de psicologia e mais um psiquiatra do esporte trabalhando lá presencialmente e juntos foi de verdade uma conquista. Se vai alguém, outra pessoa não está indo. Isso é importante que se diga. O número de credenciais, ele é limitado. Então, são escolhas que quem lidera a operação, quem monta a operação, vai tendo que fazer e não vai todo mundo que deveria ou que mereceria estar lá. Então, ter 10 profissionais de psicologia é muita coisa. Ainda mais em jogos onde a gente teve um corte grande de credenciais, porque a gente não conquistou todas as vagas que a gente queria. E o número de credenciais é proporcional ao número de vagas. Entendi. Nossa, cara, e é isso, né? Porque a gente ficou em 20º lugar, né, no quadro geral de medalhas, que se a gente for olhar para a história, né, acho que a gente teve as duas últimas, né, no Rio e em Tóquio, a gente conseguiu uma colocação bem melhor, né? A gente ficou em 12º em Tóquio e 13º no Rio. Mas não é tão diferente, assim, foi melhor do que Londres e Pequim, por exemplo, né? Que foram anteriores e tal. Mas tinha uma meta específica, assim? Vocês tinham uma meta de pelo menos manter esse 12º lugar, alguma coisa assim? A meta ela é mais pelo número de medalhas, principalmente não só no geral, mas as de ouro, né? Tá. São os critérios que colocam um país mais acima ou
ou não no quadro de medalhas. Então a gente teve 7 medalhas de ouro em Paris, em Tóquio, a gente queria pelo menos 7 ali para igualar, tentando chegar a 8, e acabamos ficando bem longe disso. Mas muita coisa mudou. Se a gente for considerar, pode parecer pouco, mas o ciclo de Tóquio ele foi um ciclo mais longo por conta do adiamento dos jogos em função da pandemia. Então foi um ciclo de 5 anos. É atípico. Só que isso faz muita diferença, porque o esporte, muitas vezes, é o momento que o atleta tá. É o processo que ele construiu, é o momento que ele tá ali. A Rebeca Andrade, por exemplo, da ginástica artística, ela não iria para Tóquio se os jogos tivessem sido mantidos na época prevista, porque ela estava em recuperação de lesão. Então, possivelmente, a gente ia descobrir sobre a Rebeca só agora em Paris, se ela continuasse, né, se mantendo no esporte. Então, agora para Paris a gente teve um ciclo mais curto, pelo 3 adiamento, né, de 3 anos. E isso também impacta bastante. Alguns processos têm que ser acelerados, né? Pensar que a gente já está com a cabeça, né, nos próximos jogos. Daqui a pouco eu acho que a gente podia conversar sobre isso, se você quiser, né? Legal. Mas acaba uma edição, você já está começando a preparar a próxima. O pessoal que cuida de uma área importante do Comitê Olímpico, que é o pessoal de Jogos e Operações Internacionais, é uma equipe que voa, né? Mas muito, assim, são muito competentes. O Comitê Olímpico Internacional... Não, do Comitê Olímpico do Brasil, do Brasil. né? Esse pessoal, ele já começou a ir para Los Angeles, para você ter ideia. Para ver espaço, para negociar, para montar a estrutura, né? Assim, então é o que é o esporte. É um pouquinho de folga quando você tem um bom resultado e no dia seguinte vamos trabalhar, né? É vida de atleta, né? Depois de conquistar um título, que você faz no dia seguinte é o Treino. recovery, né? O treino de recuperação para poder se preparar para a próxima. Perfeito, cara. Eu queria, inclusive, antes da gente seguir aqui, eu queria só agradecer a ajuda do Marcelo, Thales, Júlia, Lara e Jefferson, que são alunos. Nós tivemos a oportunidade de dar aula para eles, né? Eu depois, o Edu mais no início da formação deles, eles me ajudaram a pensar em umas perguntas aqui para você Um também. grande abraço para esse pessoal todo, Cara, pessoal foi... querido. Não, eu comentei que você ia vir aqui comigo e tal, e o pessoal falou, nossa, não, pergunta pra ele isso, pergunta. Eu falei, não, tá, eu vou anotar aqui, menciono vocês, inclusive, lá no podcast. Legal demais. Cara, isso que você falou, né, eu acho muito... Essa era a última pergunta, até, né, se o trabalho pra Los Angeles já tinha começado, né? Quebrei teu esquema tático aí, foi sem Tá querer. tudo certo, cara, aqui é bate-papo. Mas, então... Ou seja, vocês já terminaram ali pensando em todo o projeto para lá, né? E, cara, tem muitos atletas que você vai descobrindo ao longo desse período de 4 anos, né? Por exemplo, deve ter vários desses atletas que a gente foi descobrindo agora, nesse período de 3 anos, que foram aparecendo como possíveis nomes importantes aí para representar o Brasil. Como que funciona todo esse processo? Assim, acho que é um negócio que pode ser legal a gente pensar, do processo seletivo, desde você ir pensando nas características. Uma coisa é você estar num clube, que você vai no clube, você entende a cultura do clube e tal. Outra coisa é quando você vai trabalhar com esse atleta em momentos mais pontuais, não é isso? A gente tem no radar do Comitê Olímpico cerca de 1.200 atletas. Então, se você pensar, é bastante trabalho, mas não é um universo tão grande assim. Tá. Né? Esses 1.200, eles vão sendo monitorados com frequência. A maior parte desses atletas são atletas que a gente chama, né, do alto rendimento. Então, atletas que já tiveram resultados significativos, não só em torneios nacionais, mas também de forma internacional, que de alguma forma pela produção deles, sinalizam que eles podem ser competitivos em nível mundial e em nível, né, de Jogos Olímpicos. Agora, uma boa parte desse grupo também é dos chamados atletas do desenvolvimento esportivo. Então, são atletas que se destacaram nas categorias de base, que na maior parte das vezes não tem tantos resultados internacionais, mas que olhando para a performance deles, você fala assim, vale a pena apostar. Tá.
né? Então, o COB, por exemplo, ele promove uma ação durante qualquer edição dos Jogos Olímpicos chamada de Vivência Olímpica, onde vai um grupo de jovens atletas para experimentar, para ver bastidor, para passear na vila, para conhecer os atletas que estão lá para disputar para valer. Vocês levaram esses Sim. atletas lá para Paris? Tinham quase 20 atletas de modalidades diferentes fazendo vivência olímpica lá. Então são atletas que já mostraram também alguma consistência, né? Uhum. Então, a ponto de você poder falar assim, acho que é seguro investir e apostar. Mas surgir um atleta do nada no meio do ciclo é raro. Tá. Muito surpresa. Geralmente já se vê ele despontando, ele aparecendo, ele ou ela, né? Assim, tanto que você vê, essa é uma preocupação com a renovação, né, dos nossos talentos, entre aspas, porque senão a gente vai chegando num ponto que a gente vai levando os mesmos atletas, e eles vão ficando cada vez mais velhos, e você não tem renovação. Então você cria, né, um buraco enorme entre gerações. E aí o mais importante é trabalhar com desenvolvimento, é trabalhar com categoria de base, para que você tenha sempre mais atletas aparecendo. E aí não tem jeito. Tem a lógica do trabalho, ele é manufaturado, é artesanal, né, na preparação de um atleta, mas você precisa de um N grande. Você precisa de um número grande de praticantes. Onde você tem um número grande de praticantes, você consegue modelar, esculpir, né, melhor. Senão você fica muito dependente de situações individuais. E uma lesão importante pode tirar o atleta do ciclo. Né? Então, assim, se você olhar... Hoje, por exemplo, saem muitos bons atletas de badminton do Brasil, do Piauí. Por conta de um projeto que foi instalado lá há anos atrás. Legal. A Juliana Viana, que foi agora para Paris, e ela foi a primeira brasileira a ganhar um jogo de badminton em Olimpíada na história. Para nós o badminton ainda, né, tá fomentando. Ela veio de lá, né? Assim, então a gente precisa disso. A gente precisa oportunizar atividade física e esporte para crianças e adolescentes e dali tirar uma vertente que é, né, para formação de atletas mesmo. E a gente tem, acho que, vários projetos sociais que tentam fomentar esse início, né, Isso. do esportivo. Vários. E eu acho que é interessante porque tem muitos que vão se profissionalizando saindo desses, Isso. né, desses projetos. E Se não fossem esses projetos, Henrique, eu acho que a gente teria um problema maior ainda, tá. tá? Porque assim, a gente tem pouco espaço para atividade física nas escolas. Eu não estou pensando na escola particular da cidade grande no bairro de alto poder aquisitivo. Uhum. Estou pensando nas escolas espalhadas pelo Brasil, né? Um número que é preocupante é que 70% das escolas públicas brasileiras não tem nem sequer uma quadra ou um cimentado para a prática de atividade física. Você acaba improvisando, né, assim, no que tem. Às vezes é no terreno baldio do lado da escola, ou às vezes nem tem. Então, falta muito para a gente criar oportunidades para esse número grande de praticantes. E isso pensando no esporte, mas eu acho que você falou uma coisa importante, né? Que você acaba tendo pouca condição para incentivar a prática de atividade física, que seja, né? Porque, e aí você vai ter problemas como, sei lá, que você vai vendo em alguns países níveis de sedentarismo elevadíssimos, isso pode gerar até um problema de saúde pública, né? Aqui no nosso mesmo, mais de metade dos brasileiros são muito sedentários. Ou estão muito sedentários. Prefiro o estão, né? Quem sabe que o Perfeito. estímulo certo muda o comportamento. Não, isso eu acho que é um ponto bem importante, porque vai fechando um sistema bem organizado. Você vai ter os Jogos Olímpicos ou as competições esportivas meio que fomentando fomentando esse incentivo, né? Porque aí você vai ter que ter incentivo por parte de governo, não é isso? E aí, Sim. pô, cara, a gente está vivendo um período que, né, as pessoas estão cada vez menos pensando em atividade física. Mas, claro, nos Jogos Olímpicos, né, acho que é só um parênteses, eu acho, até nessa conversa que a gente está, porque eu acho que você pegou num ponto que é interessante.
todos os esportes lá, de alguma maneira, eles vão exigir uma atividade física vigorosa muito importante. Mas, Alguns nem tão vigorosos, com nem tanto gasto calórico, mas com outro tipo de demanda física, né? Por exemplo, de precisão. Um sim, tiro esportivo, o perfeito. sujeito tem que dar 60 tiros em 1h15 num alvo que é do tamanho de uma tampa de garrafa que está a 10 metros dele. E se ele acertar perto da borda de fora, ele já está desclassificado, né? Assim, praticamente não tem chance. Então, é algo muito difícil. Sim, É o levar as pessoas a fazer o máximo que elas podem. Acho que o que é legal do esporte de alto rendimento, assim, é exatamente da gente testar esses limites humanos, né? Essa superação, ir buscando recordes mais rápido, mais preciso. Mas mesmo quando não tem tanto gasto calórico, ainda assim tem alguma com especificidade, certeza. né, que é absurda. É absurda. Fui testar a arma de um dos nossos atletas do tiro, né? Ele falou, experimenta. Né? Eu não consegui acertar o alvo. Eu não sou ruim de mira, não, hein? É que é difícil mesmo. Cara, eu também não sou ruim. Eu também não sou ruim de mira no futebol e tal, mas é que eu só tenho um problema, não sei a diferença entre bola e cubo. Fundamento de geografia. De matemática. De matemática, geometria. Desculpa. Geometria. Cara, e isso eu acho que é bem importante, porque o esporte, essa parte mental do esporte, ela é muito importante, né? Ou seja, tanto você falar dessa precisão, ou a tática que o cara vai ter que ter, mesmo no esporte coletivo, você vai ter que tomar decisões muito mais rápido que outras pessoas, você vai ter que resolver problemas que são muito complexos de uma maneira muito rápida, né? E lidar com muita pressão. E muita expectativa. Sim. Isso é algo que eu acho que é bastante importante, talvez se a gente pensar aí é específico dos Jogos Olímpicos. Eles acontecem de 4 em 4 anos, então eles são ainda mais difíceis que os campeonatos mundiais, porque o mundial tem todo ano praticamente, Uhum. né? Assim, a Copa do Mundo de futebol não, né? Mas assim, Das outras modalidades. das outras, né? Então você tem mais oportunidades. Eu fui campeão do mundo agora, né? Assim, eu vou sustentar esse título até o ano que vem, no máximo. Vou brigar pelo bicampeonato. Alguém vai tomar o título, né? Se eu sou campeão olímpico agora, eu vou ser pelos próximos 4 anos. Então dá para surfar uma onda longa aí, né? Assim, e aí todos os benefícios e reforçadores que vêm, né? Associados a você ocupar esse posto, né? Então, essa pressão para o atleta que é inexperiente com jogos, ela pode pegar surpresa e acabar com tudo. Uhum. Né? Porque você chega e fala assim, ah, beleza, então isso aqui que é a Olimpíada, Vila dos Atletas, nossa, tem um monte de coisa, um monte de país, troca PIN, né? As trocas de broches, que é uma interação super legal, alimento, comida, né? Assim, mas é isso só? Ah, fácil, né? Essa é a reação do atleta inexperiente que estava superdimensionando e entendendo, achando que a Olimpíada era aquilo. A Olimpíada vai acontecer na arena esportiva. Ali só a perfumaria, né? Assim, e aí na arena esportiva o nível é outro. Aí os atletas dos outros países que têm a Olimpíada como foco, eles se prepararam para isso durante 4 anos. Utilizaram etapas de circuito mundial ou outros campeonatos como treino. Então, para nós brasileiros, às vezes a gente ganha uma etapa de um mundial, né, de vôlei de praia, de ciclismo, e assim, a gente faz uma baita de uma festa. Só que aí a gente tem que levar em conta que o outro talvez não tenha ido, ou usou como um laboratório para experimentar uma estratégia, ou não estava polido, que é muito importante no esporte, né? Então ele chega com o corpo cansado, e a gente muitas vezes a gente ainda está, né, engatinhando nesse sentido. Tem uma comparação a fazer que não é muito feliz para a gente ainda não. A gente não tem estrutura e apoio e número de praticantes para a gente poder brigar lá em cima no quadro de medalha. Não tem. Tá muito longe disso. Vai demorar. A gente, se for comparar, sei lá, Estados Unidos, agora a China também, né, tem crescido, claro, tem um número de pessoas, acho que tem muitos atletas, tem muito mais gente nesses países do que tem aqui, mas não é proporcional essa diferença. Se você for fazer uma proporção do número de pessoas com o número de medalhas, assim, você vê que você vê essa diferença muito clara, né? Não é só pela quantidade de habitantes. Dentro dos habitantes, o que você faz para que eles possam ter Perfeito. oportunidade de praticar e depois treinar.
né? Porque praticar é uma coisa, aí deixa de ser lúdico, divertido e passa a virar trabalho. É treinar mesmo quando você não quer. Sim, Senão você não vai colher resultado. sim. É o treino de natação que tem a dobra. 5 da manhã você tá lá já fazendo o primeiro treino na piscina. Depois, à tarde, de novo. De novo, né? Assim, então vira trabalho, obrigação, e você tem que estar ali, estresse, cobrança e pressão, estresse, cobrança e pressão, né? Então, nisso a gente ainda está bem longe. Agora, alguns países menores, eu vou destacar a Holanda, por exemplo, Hum, parece que eles aprenderam a fazer esporte. hum. Se você olhar nos quadros de medalhas, assim, eles têm um N, né? Um número de habitantes reduzido, mas eles parecem saber trabalhar com qualidade. O que não quer dizer que eles não tenham um número grande de praticantes, tá? Sim, sim. Né? A França é um país grande, bem desenvolvido, mas até no território, a população é menor do que o nosso. A gente levou uma atleta de ciclismo BMX para a França, que foi lá, orgulho dela, a Paola, uma excelente pessoa, grande atleta, mas ela estava competindo num país onde você tem mais de 30 mil federados no BMX. Nossa. A gente aqui não chega a 800. A gente tem muito mais gente aqui do que na Sim. França, mas eles têm muito mais condição por um número reduzido de pessoas. E aí eles deitam e rolam, né? Uhum. Você vê os Claro. métodos e processos deles, a gente ficou ali no box do lado do box da França, eu só olhando e falei, nossa, tudo parecia bom, né? Assim, equipamento, método, tudo assim, bem feito, né? Uhum. E a gente engatinhando. E isso é investimento aqui. Ou seja, falta um investimento para a gente poder ter esses atletas, a gente poder ter mais federados, a gente poder pagar um salário melhor para os atletas, para eles Sim, poderem se dedicar. Porque é isso, a realidade é que a gente vai vendo muitos atletas que acabam tendo um trabalho para poder se sustentar sim, e eles vão ter que treinar também, além das 8 horas de trabalho, eles treinam também. Isso reduz muito, sim. né, a qualidade do Grande parte treino. deles, quando já tem algum resultado, podem recorrer à bolsa, seja a bolsa atleta, mas aí você Sim. tem que ter um resultado para poder, Muito né? grande, assim. Tá dentro do critério. As Forças Armadas, que acabam ajudando bastante a Marinha, o Exército Aeronáutico ajudou bastante, os atletas também, né? E pedem a contrapartida até relativamente pequena, mas estrutura é o básico, né? Estrutura física mesmo, sim. Estrutura, sim, e a gente precisa de local e gente Uhum. qualificada para poder fazer iniciação esportiva, dar treino, né? Aí começando a especializar. Eu acompanho o BMX desde antes de Paris, desculpa, de Tóquio. Então, uma das minhas atletas na preparação para Tóquio era do BMX. Agora para Paris foi outra atleta também do BMX. Coincidência porque foi o primeiro esporte que eu pratiquei na minha vida. Olha só. Me arrebentava todo nas pistas que a gente tinha, né, em São Paulo. A gente não tem uma única pista no país inteiro que sirva como preparação para esse tipo, esse nível de exigência. A gente tem improviso aqui. Então tem uma pista em Londrina que eles chamam de Supercross. O Supercross ele não é específico como é Uhum. o do BMX olímpico, né? Sim. BMX olímpico ele sai de um partidor de 8 metros de altura. Então a velocidade com que eles largam para o primeiro obstáculo ela já é absurda. E é uma prova de 45 segundos, 50 segundos, mas tudo é definido ali, ó, na largada, né? Assim, Sim. sem esse treino específico, como que eles vão se preparar? Então isso vai custar muito mais para um atleta do Brasil, que vai ter que financiar a ida para fora, né? Levar técnico, hospedagem, alimentação. Na prática, a falta de estrutura gera isso. Você não tem oportunidade para treinar. Então você vai ter crianças treinando no terreno baldio. Ótimo, legal. Mas isso é muito romântico. Imaginar que dali vão sair os talentos olímpicos mesmo, né? Ou vão se tornar. Acho que alguns sobrevivem a toda essa falta de estrutura e chegam lá. Mas a gente podia ter muito mais. E isso, até que você tem mais risco de lesão. E aí, cara, você tem uma lesão quando você tá iniciando, você começa a se desmotivar, aí você para de treinar, né? Então, faz muito sentido. Você tem mais condições ali para ir favorecendo isso, com certeza.
E é um país, né? Eu acho que a gente vive um país que valoriza o esporte, do ponto de vista da cultura, pelo menos, assim, né? Você vai vendo, as pessoas acompanham o esporte com bastante frequência, vê sempre muita gente praticando esporte como forma de lazer e tal, mas o que é completamente diferente quando a gente vai ver para uma profissionalização, Sim, né? sim. Eu acho que culturalmente, aí é a minha opinião, tá? Tá, claro. Eu acho que a gente valoriza como entretenimento. Perfeito. Mas a gente tem uma cultura do esporte, né? E aí a gente tem projetos, né? Projetos voltados para a população carente, projetos voltados para populações específicas que precisam de atividade física. Mas a minha preocupação é que esses projetos, eles, do mesmo jeito que eles são montados, eles podem ser desmontados, né? Uhum. Assim, depende muito de interesses particulares, de verbas. Eu acho que falta bastante ainda, Henrique. Nesse sentido, ainda falta bastante mesmo, sabe? Sim. O número que a gente já falou aqui, ele é o básico. O número de sedentários do país. Enquanto esse número for grande, isso significa que tem muita gente que não está fazendo nada, Sim. né? E se não está fazendo nada, você não vai ter gente também treinando, se desafiando e se profissionalizando. E as nossas condições, elas são péssimas. Eu queria contar notícias melhores, mas infelizmente não são. No esporte se ganha muito pouco, em geral. Sim. A gente não pode tomar como referência o salário de um profissional do futebol num clube grande, com patrocínios bilionários. Esses são exceções. Se pegar a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, 40 clubes, cada um com cerca de 30 atletas em média ali, 30 vezes 40, vamos fazer as contas aí. Você já fez aí, já sabe, né? Cara, eu sou psicólogo, irmão. Não, 30 vezes 40 é 1.200, não é isso, né? Esse é o número. 30 vezes 40 é 1.200. Esse é o número de jogadores de futebol no Brasil que ganham algum dinheiro. Mas a gente tem milhares de federados, né? Assim como a França tem no ciclismo, a gente tem no futebol milhares de federados, a grande maioria ganhando um salário mínimo. Cara. Essa é a realidade, É. né? Aí você vai ter algum outro clube que você vai ter pagando um pouquinho mais para Sim. alguma modalidade específica, sei lá. Você tem o SESI, por exemplo, que investe bastante em polo aquático, porque você tem uma história do diretor lá e tal. Então, aí você consegue. Mas aí fica uma coisa muito individual, né? Não é uma ação coletiva para você poder formar de fato Isso. esses atletas, né? E se a gente tá falando do atleta, você imagina o profissional que tá por trás do atleta. Ele vai ganhar menos, ele tem que compor renda. Uhum. Um profissional de comissão técnica de uma seleção nacional, não estou falando do futebol, tá? O futebol nesse sentido ele é uma exceção, mas também não é as mil maravilhas. Ele vai ganhar 5 mil reais bruto. Cara, é muito pouco você pensar Comparado com o salário mínimo, é melhor do que o salário mínimo, mas Sim, não é sim. o que você imaginava quando você elaborou a ideia de ir trabalhar com esporte de ponta, de alto rendimento. Você chega lá e fala assim, nossa, mas e aí? E aí que você vai trabalhar lá porque dá visibilidade. Mas financeiramente não vale a pena. E aí esses profissionais acabam tendo que complementar a renda com outras coisas, com isso diminui o foco naquela atuação, e aí você começa a ter menos desenvolvimento, né? Sim. E aí, por exemplo, você vai pegar número de publicações, né, falando numa parte acadêmica, número de publicações sobre psicologia do esporte, por exemplo. Cara, é muito pequeno aqui no Brasil. Você não tem quase nenhum relato de experiência. É isso aí. Tanto que às vezes os alunos querem fazer TCC em psicologia do esporte, eu falo, cara, você vai ter que ler inglês, tá? Uhum. Porque senão, inglês, espanhol e tal, porque senão vai ser difícil, né? E, pô, isso eu acho que é importante você falar, assim, mas eu vejo pelo menos, não sei se é por causa da psicologia, mas eu vejo meio que aumentando um pouco, assim, pelo menos dentro da própria psicologia, as pessoas olhando mais para isso. Assim,
e acho que o grande boost da saúde mental, né? Desde um pouquinho antes da pandemia isso já estava acontecendo, que já tinha muitos jogadores de futebol falando de depressão, Uhum. né? Quebrando o estigma e tudo que aconteceu depois, lançou muito olhar, né? Colocou tudo que está relacionado à saúde mental no foco, no radar. E a psicologia, obviamente, né? Uhum. Assim, e pensar em saúde mental no esporte, um chamariz ainda maior. Mas isso me preocupa muito, assim, eu converso muito com treinadores, né? E não só trabalhando ali no suporte à equipe, ao atleta deles. É sobre a condição deles de vida. E é uma rotina que se repete. O treinador que, eu gostaria de ter um analista de desempenho, não dá. Puxa, eu ia amar ter alguém da psicologia aqui junto comigo no dia a dia, mas Não dá. eu consigo arrumar uma oportunidade para você dar uma palestra, mas vai ter que ser gratuito, a gente te dá um brinde, uma camiseta do clube, né? Assim, isso ainda é a nossa realidade, né? Você pensar nesse salário que eu falei, de um profissional de seleção nacional, né? O topo, né, da pirâmide esportiva, né, para nós. E a realidade dos nossos treinadores por aí, pô, o cara passa a grande parte do tempo dele com os próprios atletas e não com a família. Uhum. Ah, ele quem tem que fazer o papel de familiar, de pai, de mãe, muitas vezes, de psicólogo, psicóloga, né? Às vezes de fisioterapeuta, eu já vi isso acontecer muito. O menino caiu na quadra de futsal, e não tinha um fisioterapeuta ali, que é um absurdo. E era uma fratura, tá? Eu tava o treinador botando gelo ali, porque é o que eu sei fazer, improvisando, né? Já ouvi uma história. E aí é o cara que também prepara o Gatorade e dirige a Kombi. Então, essa é a realidade do nosso profissional do esporte, né? Assim, no grosso. Uhum. É óbvio que falta ainda muito investimento, mas é óbvio, né? A gente teve algumas oportunidades, Copa do Mundo, Olimpíada no país, se falou muito em legado, mas isso é até questionável, né? Assim, não ficou muito daquilo que foi construído. Uhum. Uhum. Cara, qual que você acha que é a principal dificuldade psicológica que esses atletas enfrentam? Ou as principais, né? Porque você está falando bastante das condições, e eu acho que elas É. são bem importantes. Mas eu fico imaginando que condições psicológicas que isso geram, assim, né? Que talvez seja específico aqui do Brasil, ou você acha que é mais geral, Vejo muita ansiedade pra gente. ansiedade. Ansiedade. Mato, né? Em todo lugar, assim. Porque a gente faz muito esforço, né? De alguma forma, o atleta que chega para disputar torneios importantes, campeonatos importantes, em geral sabe que foi meio no contra tudo e contra todos, né? Não foi com os melhores recursos. Isso, por um lado, pode ser até usado como um elemento de confiança, né? Eu fiz com muito menos do que esse gringo aí, né? Então, eu estou preparado. Mas tem o desgaste também. As dúvidas, as incertezas, a logística de viagem, né? Escalas longas, tudo isso vai desgastando, né? Uhum. E aí a ansiedade que eu vejo é a ansiedade de falar assim, e aí, será que vai dar mesmo? Será que eu vou conseguir? E toda a expectativa, porque se o esporte para nós é entretenimento, quando tem Copa do Mundo, todo mundo só fala de futebol. Até quem acha que escanteio é pênalti, bota a camisa amarela e vai torcer lá, né? Quando vem a Olimpíada, aí os esportes olímpicos de repente parece que, né, viram o foco e aí a gente tem um monte de especialistas, né, em tudo quanto é modalidade, mas na verdade é entretenimento. Só que esse é o momento que o atleta olímpico ele não está tão acostumado, ou grande parte deles, Então, porque não recebe tanta atenção assim. É mais da mídia super especializada. O menino do tiro com arco, o Marquinhos, lá, excelente atleta. E ele fez realmente uma temporada muito boa e tudo. Seria injusto julgar. Ele caiu nas oitavas de final da- das Olimpíadas, mas ele teve um azar, porque ele pegou logo o número um do mundo. Que eles dizem é o Pelé do tiro com arco, né? E ele não teve como passar. Ele foi bem, mas não teve como passar. Só que ficou todo mundo em cima dele, né? Assim, mídia.
um monte de mensagem. E aí, vem a medalha olímpica, nem tinha começado a Olimpíada. Eu costumo dizer isso para os atletas, você não vai ficar discutindo cor de medalha se você não tá na etapa ou na fase que te leva à disputa de medalha. Esquece, isso vai te atrapalhar. Aqui, ó, foco no aqui e agora para você construir um caminho que te leve até lá, para tentar não deixar a ansiedade tomar conta, para a expectativa não ficar te alimentando verbalmente e você perder o foco, né? Assim, então acho que a ansiedade é o mais comum mesmo. Ansiedade e alguns casos importantes de depressão ou de desregulação emocional. Tá. É porque eu fico imaginando essa ansiedade até quanto que ela é fomentada nessas, por exemplo, pela mídia ou pela expectativa das outras pessoas que estão em volta dele, né? Família e tal, né? Ah, meu filho, olha que legal, você vai lá, traz uma medalha para casa. Puta, que peso, né, cara? Isso, você pegou um ponto crítico, eu já ouvi isso muito. O atleta prestes a entrar na arena, eu vejo suando. Tá tudo bem? Meu pai, e aí quase chorando. Falei, pronto, morreu agora. O que que foi? Não consigo tirar a fala do meu pai. Ele foi me apoiar, mas eu acho que não funcionou bem. Ele falou assim, não volta sem o ouro, hein? Cara. Que era o tipo da coisa assim, o pai dele acreditava nele, Sim. né? Dá pra imaginar, né? É. Todo pai vai falar, meu filho é incrível, ele vai conseguir É. mais, né? Então, muitos relatam medos importantes de fracasso, de não cumprir essas expectativas, né? De não conseguir chegar e fazer a parte deles quando eles receberam muito apoio, né? Assim, por mais que não seja o apoio de um país como os Estados Unidos para o esporte, mas receberam apoio, bolsa, verba, as pessoas se dedicaram, fizeram sacrifício, as próprias famílias, né? Aceitaram as ausências e tudo. Então, aquela é a hora em que o atleta precisa estar muito concentrado. Nada disso pode entrar com ele na piscina, no campo, na quadra. Nada disso. A hora que ganha, aí assim, é hora de chorar, de deixar vir tudo à tona, mas durante o torneio, a competição, não dá, isso é perda de foco. É atenção errada, voltada pro lado errado, sabe? Sim. Cara, e aí eu fico imaginando, né? Você não tá acostumado a lidar com isso e de repente as pessoas começam, sei lá, a comentar mais no seu Instagram a hora que você entra nas Olimpíadas. Você não estava acostumado. Tem alguma coisa que vocês fazem lá, né, trabalhando com esses atletas para tentar controlar um pouco esse acesso que eles têm às redes sociais, ou tentar controlar isso, ou você acha que é melhor deixar rolar e vocês vão ajudando eles a lidar no processo? Como que você acha? Como que vocês têm Não, melhor pensado? prevenir nesse caso. Então a gente faz algumas ações mesmo. A gente teve workshop de redes sociais, a gente teve workshop com pais e amigos, Então, né? você traz a família. Para tentar de alguma forma passar informações que são importantes, né? Pedir a ajuda deles, né? Workshop de redes sociais, a gente chamou inclusive os caras da Meta, do TikTok, e eles vieram lá para falar das plataformas deles e fazer propaganda, mas o nosso tom ali é, cara, isso daqui e aí foi até eu que comecei o workshop, isso aqui é como um buffet de comida de hotel. Né? Assim, você já aprendeu. Você vai, ele está no hotel da competição, você vai ter um monte de comida boa e variada no buffet. Vários tipos de massa, de proteína, várias sobremesas. Você pode ir lá e fazer um pratão e depois mais outro? O outro fala, não. Por que que você não pode? Senão eu ponho tudo a perder. É assim, vou ter um problema ali, não só de engordar, de indigestão, né? Vou bagunçar meu organismo. E vai bagunçar sua autoconfiança também, que você vai falar assim, pô, escorreguei. Uma escorregadinha aqui, outra, vai, um docinho, tá tudo bem. O problema é, né, o cara se Sim, claro, empanturrar. claro. Então, você, atleta, já aprendeu, né, a ter autocontrole nessa situação. Agora, tem uma outra situação que ainda é relativamente nova, a gente não aprendeu e precisa aprender, que é smartphone e rede social. Você não pode passar 4 horas num aplicativo de mensagem, de troca de foto, no dia de competição. Não pode. E eu vou dizer mais, só o fato de você estar em uma Olimpíada, a tua demanda vai aumentar exponencialmente. Um dos meninos, não posso falar por Claro, motivos claro. éticos, mas que eu acompanhava diretamente, que foi para sua primeira Olimpíada,
Ele era um cara que é difícil até de você ter contato com ele pelo celular, porque ele é um cara avesso à tecnologia, né? Ou era, até chegar lá. Ah, eles começaram a Olimpíada, começaram bem, muito bem. Então, começou a se criar expectativa e programas esportivos, e o nome retumbando, nome retumbando. Um dia a gente está saindo para um treino, né? Porque ali se acompanha a rotina normal, né? De treino e competição. E aí ele vira pra mim e fala, Edu, olha isso aqui. Eu ganhei 100 mil seguidores. Sem fazer nada. Eu falei assim, era isso que eu tava te alertando. Que agora não é só isso. Vai no seu direct, você vai ver que agora outros atletas e outras pessoas conhecidas, famosas, vão começar a te mandar mensagem. Porque faz parte da lógica. É agora que eu quero ver se você segura. Porque quando você tinha 700 seguidores e a tia Zezinha te mandava uma mensagem pra saber se você tinha visto a vovó, né? Ali, meu, da hora eu falo com ela. Agora você vê, quem é essa daqui, ó? Essa de biquíni aqui, que eu tô vendo na fotinha, né? Que te mandou esse direct. Aí ele falou lá o nome de uma atriz. Eu falei, nossa, meu, é ela mesma. Sabe, ficou. Essa é a tentação. Cara. Essa é a necessidade do autocontrole. Porque quando você tem visibilidade, todo mundo quer sair na foto. E aí o resultado ele deixa de ser só, ele muda a relação que você estabeleceu com o resultado anteriormente, né? Sim. Você começa a ter outras coisas. Pô, se eu não mantenho esse resultado, eu perco tudo isso que eu aparentemente ganhei agora. Vira uma pressão e principalmente muda a rotina. Uhum. Isso eu vi, a gente no transporte oficial indo pra arena de, né? Logo depois dessa conversa, ele não saiu do celular. Eu nunca via ele fazendo aquilo. Caraca. Às vezes o celular tava desligado, mas o negócio, meu, pegou. Reforço, Uhum. atenção, reforço social e tudo mais que vem, né? Sim. Ali. Porque aí vem oferta de patrocínio, de entrevista, de não sei o quê, né? Assim, tudo. Uma vaidade. Eu costumo dizer isso também, Henrique. Esse pra mim é o diferencial. É o cara ou a mulher que chegou lá, conquistou um resultado, né? Um mundial, uma Olimpíada, e a cabeça não virou. Uhum. Esse é diferente. Porque, em geral, as pessoas se transformam, né? Esse é o, digamos, o esperado. Eu tenho alguns que eu conheço, e mesmo humildade. Uhum. Esse é meu trabalho. Sair daqui, sou eu, minha família, meus amigos, né? Você vê quem tem ou não uma vida mais sólida fora do trabalho. E o que faz a pessoa conseguir manter essa vida é essa habilidade de ter autocontrole nesse momento. Eu acho que essa é uma Das assim, principais. criação, uma família que ajude também, onde ela tenha vínculos, né? Acho que se fosse fácil a gente faria rápido, né? Instalaria uma Claro. receita de bolo. Mas é um pouco mais complexo, são alguns elementos aí para conseguir lidar, ter autocontrole nessa hora, né? Você sabe, a gente teve um episódio aqui, faz um tempo já, que a gente discutiu procrastinação. E aí uma das coisas que a gente estava discutindo é como o mundo ele se organiza para a gente não ter autocontrole, né? A gente falava o Saulo Velasco que veio aqui, ele foi falando das armadilhas, né, de prazer que o mundo vai colocando pra gente, né? E eu acho que é muito disso que a gente está falando. E no caso do atleta, é uma armadilha cujas consequências podem ser desastrosas para a própria carreira dele, né? Exatamente, então você cai na armadilha, esse é o Exato. conceito, né? Sim. Então a gente tem que saber lidar, né? Entender como que ele vai me afetar. E a gente falando isso, né? Acho que um dos principais desafios no esporte é você conseguir equilibrar o desempenho com saúde mental. E você vai vendo que esse equilíbrio, esse binômio, né, de desempenho e saúde mental, que eu acho que é comum, né? A sociedade toda tem que lidar com isso. Mas como você tem muita pressão por desempenho no esporte, parece que a recompensa vai aumentando, né? Então, eu começo lá, eu vou vencer um campeonato, mas agora eu vou vencer um campeonato, vou receber uma mensagem de uma atriz, eu vou receber uma mensagem de uma atriz, vou ter patrocínio, agora eu vou ter mais dinheiro, vou ter visibilidade, começa a ter... Parece que né, vai aumentando a aposta ali. Mas isso também cai muito rápido, é um castelo de Isso. cartas.
É isso. E é muito fácil, e por isso a ansiedade nesse sentido, né? É muito, né, volúvel, né? Se a gente pensar que realmente, se eu não conseguir sustentar esse nível de performance, eu não vou ter os resultados e as pessoas não vão querer tão perto de mim como antes, né? Uhum. Então, aí vira também uma pressão enorme mesmo. Boa. Cara, e os psicólogos lá? Porque eu fico imaginando, agora que a gente está vivendo um momento que a psicologia começou a receber um pouco mais de atenção e tal, como é vocês lá no Comitê Olímpico Brasileiro, lá nas Olimpíadas, nos Jogos? Vocês também sentem uma pressão? Sim, muita, por conta de demandas que já vêm estabelecidas. Em geral, essa é uma rotina que a gente tem, que é de construir o trabalho, o processo. Então, Olimpíada é o momento de finalizar esse processo, essa etapa, né, do processo. Então, não é muito adequado você atender demandas de última hora. Não dá pra fazer muita coisa. Uhum. Apagar o incêndio ali, assim, né? No Sim. máximo uma crise de ansiedade, uma situação de saúde mental que tenha saído da mão ali, a gente precisa cuidar. Ah, mas, mesmo assim, mesmo tentando controlar as variáveis, programar tudo mais, é muito difícil, porque quem vai trabalhar em Jogos Olímpicos sabe que vai para cerca de 30 dias de trabalho, que vão de 12 a 14 horas por dia, todos os dias, sem folga, né? Uhum. Então, isso passa pelas lideranças das equipes, né, de conseguir programar uma espécie de um revezamento para preservar as pessoas, né? Isso passa pela responsabilidade individual também, de você não aceitar tudo e botar limites, né? Assim, claro que se você tiver um líder que te obrigue a atividades insalubres, vai ser mais difícil, mas mesmo assim você tem que brigar, né? Assim, Claro. eu estava em Paris como psicólogo e como coordenador de psicologia, então significa que eu não tinha só o meu trabalho com os meus atletas para cuidar, eu precisava estar de olho na minha equipe toda também. Sim. E eu fiquei, em especial, preocupado com duas delas, que foram duas que já chegaram sobrecarregadas. Uma delas, ela praticamente não parou no Brasil no primeiro semestre antes dos Jogos, porque ela foi para vários campeonatos e aclimatações diferentes, de modalidades diferentes, que é uma pessoa super boa, competente, mas que acabou ficando muito sobrecarregada durante o processo, né? Quando eu entrei para o COB como coordenador, ela já estava sobrecarregada. E eu fui tentando impedir, né, que ela ficasse ainda mais sobrecarregada, mas nem sempre isso foi possível, porque tem interesses que vêm das confederações, interesses políticos. Não, eu quero a Aline, tem que ser a Aline. Aí ela. Ih, já falei o nome dela. É a Aline Wolf, que é a psicóloga da Rebeca Andrade. Sim. E eu tava preocupado que é uma situação de vulnerabilidade dela e da Carla de Pierro, Sim. que era outra que também vinha muito sobrecarregada, né? Assim, eu vi que havia momentos ali, quando eu pedi que elas me passassem as programações delas, né, dia a dia, onde elas iam estar, pra gente organizar, que elas iam ter competições, às vezes no mesmo dia, no mesmo horário. Uhum. Assim, isso aqui já não vai dar certo, né? Alguma coisa vai quebrar, vai cair aqui e não vai dar certo, né? Não vai funcionar. E aí teve uma delas que até eu cheguei no prédio do time Brasil no final do dia e aí vieram, né, assim, foi uma brincadeira que eu não gostei muito, mas eles falaram assim, ela já pode pedir música no Fantástico, hein? Por quê? Só hoje perdeu 3 medalhas. Então teve 3 atletas Sim. desclassificados no mesmo dia. Na hora, né, eu já sabia, porque eu ia acompanhando, na hora eu meio que botei panos quentes e segui, mas a minha preocupação foi falar diretamente com ela e falar assim, onde você tá e você tá como? Uhum. Né? Eu falei assim, por favor. E aí eu vou contar isso aqui, se isso chegar no COB vai me dar problema, tudo bem. Eu pedi pra ela assim, não durma na vila hoje. Vai tirar uma folga? Né? Nós expulsando ela. A família Sim, dela claro. estava lá. Em Paris ela mal podia ver a família. Mas ela precisava descansar, ela precisava dar uma, né? Isso. Se distanciar, não pensar, pegar o colo do marido, né, filho, quem tivesse ali, e, meu, dar um reset, porque amanhã, às 8 horas da manhã, você tem uma outra competição, Sim. valendo uma medalha de ouro, né, assim,
E eu não estou preocupado só no resultado. Eu estou preocupado como é que você vai administrar tudo isso. Porque é particularmente muito difícil ter tantas derrotas no mesmo dia. E é isso, né? Eu acho que essa flexibilidade de você observar e tal. E é interessante porque você vai vendo o próprio atleta vai sofrer e tal, mas a equipe técnica também sofre muito junto, né? Claro, Num nível muito, muito forte, claro. inclusive, né? Sim. Você falou da seleção de futsal, né? Que agora está acontecendo a Copa do Mundo lá no Uzbequistão. O Brasil, inclusive, está indo muito bem. Né? Assim, Eu não tô acompanhando essa do futsal, mas. só goleada, e eu Vou. acho que agora, desde 2012 que a gente não ganha o título, eu acho que tem boas chances agora, que o jogo é jogado, né? Assim, mas tem que continuar fazendo o que está fazendo, chegar até a final e aí disputar o título, né? Mas eu estive na Copa do Mundo da Colômbia em 2016, em um jogo que aconteceu numa cidade peculiar ali, e era Bucaramanga. E a gente perdeu nas oitavas de final pro Irã. Para quem acompanha o futsal sabe que o Irã é um time forte, Sim. né? No futebol de campo nem tanto quanto na quadra, mas no futsal é muito forte. Mas aquele era um jogo que era pra gente ter ganho. A gente perdeu para várias bagunças nossas ali de vestiário internas, desorganizações, conflitos com confederação. Então a gente chegou devendo muito e a gente acabou perdendo e sendo eliminado de forma precoce. Eu levei mais de 3 anos para assistir aquele jogo de novo. Caraca. Machucou. Sim. Que eu posso dizer que está entre os meus top 3, né, de trabalhos realizados. Aquele. Assim, a gente ganhou o título na Tailândia 4 anos antes. Foi legal, eu acho que eu tive meu papel ali. Mas naquele ano eu estava muito bem inserido e fazendo o que eu acreditava, eles me dando um espaço, mas a gente perdeu. É porque parece que a frustração ela é proporcional ao investimento emocional, ao investimento de tempo que você tem naquela atividade, não é Sim. isso? Então foi, é difícil, a gente passa, né? A vida de quem trabalha no esporte, ela é parecida, né, com a dos atletas em termos de contingências mesmo. Você se ausenta muito de casa, Sim. né? Você estava me falando agora, né? Que você ficou né, longe dos seus 2 filhos um Sim. tempo e tal, né? E isso é com constância, né? Sim. Isso se repete, se não semanalmente, com muita frequência. Então você também começa a perceber, e essa é uma tendência mais nova, de que treinadores e profissionais do esporte precisam do mesmo cuidado com saúde mental que os atletas. Sim. Porque a rotina é a mesma, né? É muito parecida. Então, se a rotina é a mesma, os efeitos comportamentais também vão ser parecidos. Sim. Sim. Tem mais água aí? Tá tranquilo? Não? Melhorou agora. Obrigado. Beleza. E, cara, quando você... Como que é esse trabalho com a equipe técnica, Du? Trabalho com equipe técnica Vocês conseguem trabalhar também? Você, como coordenador, eu sei que você pensou sobre isso, mas você também trabalha com as outras equipes técnicas ou só com os atletas mesmo? Não, tem que se trabalhar com a equipe técnica também. O trabalho bem feito e realizado de verdade é um trabalho que você tem braço para chegar até, né, os outros membros da comissão técnica também. Só que você conquista também trabalho que você realiza a ponto de ganhar a confiança dessas pessoas e elas vão começar falando sobre os atletas que a gente compartilha. Uhum. Aí daqui a pouco, se você está fazendo o seu trabalho bem feito, elas vão começar a falar da vida delas também. Sim. E pedir ajuda, né? Às vezes isso acontece de uma forma muito acelerada. Aí, de novo, a gente pensa na saúde mental do profissional de saúde mental, né? Porque você fica com uma super carga de trabalho. Tava rindo que eu tava lembrando de um caso recente que a gente tava acompanhando um treinador. Virou quase uma sessão de terapia com o aluno. Tipo isso. Então, nesse caso, assim, para você fazer esse trabalho, você precisa ter mais carga horária. Então, já saber
que não tem como o trabalho ser bem feito com uma palestra motivacional. Cara, é isso. Envolve tudo isso. Envolve todas essas pessoas. E se você não cuida da equipe técnica, seu trabalho ele vai ter um alcance bem reduzido, porque você cuida do atleta, mas o atleta ele é afetado pelo ambiente que ele está, e o ambiente social em especial. E se esse ambiente social ele é tóxico, ou de alguma forma, né, vai prejudicá-lo, você vai acabar vendo o resultado. Cara, e isso é em qualquer área que a gente É em for, qualquer né? área. É tipo isso. Você pode ficar lá tentando fazer o aluno aprender. Se o professor não tem uma condição de trabalho que seja legal, dificilmente ele vai conseguir fazer isso acontecer. Numa empresa, a mesma coisa. Você pode ter, sei lá, um time de vendas muito bem estruturado ali, vendendo, só que você não tem todo um espaço ali em volta, essa pessoa vai ter pouca motivação para fazer, ela vai começar a sentir, vai ter mais chance de burnout. Eu acho que dá pra gente transferir isso que você tá falando para vários aspectos da vida, né? Exatamente, assim, é o ambiente das pessoas, né? O ambiente de trabalho das pessoas. No caso, que o ambiente de trabalho de atletas é no esporte. Sim. Mas o raciocínio, a lógica, né? É a mesma. Dentro disso, eu tenho percebido, é um sinal que eu acho extremamente positivo, que ao longo deste ano em especial, chegaram muitas solicitações para a gente lá no comitê para falar sobre saúde mental de treinador e de profissional do esporte para as confederações. Que é tipo assim, vamos quebrar o estigma de vez, né? Assim, vamos tirar a sujeira debaixo do tapete, vamos falar do que a gente tem que falar, que muitas vezes o treinador, né? Se ele ainda bem que não é da psicanálise, né? Ato falha aqui, né? Então, o treinador, se ele é muito vaidoso, controlador em excesso, ele não vai se colocar como foco no trabalho de avaliação e preparação psicológica, né? Assim, eu falo assim, eu não preciso, é com eles lá. E aí você já sabe que tem uma parte que é com eles, ele tem essa postura, né? Assim, Com certeza, cara. né? Mas, por isso que é um sinal super importante. Os treinadores estão afim. As confederações entenderam que precisam cuidar. Talvez elas não tenham ainda os recursos financeiros e humanos para fazer isso internamente, mas têm vindo pedir ajuda do Comitê Olímpico. Sim. E eu, como, né, parte do Comitê Olímpico, eu faço questão de atender essas demandas e de, inclusive, orientar, né, que é sempre parte da fala final. Vocês precisam se estruturar para isso. Porque é muito bom vocês estarem procurando apoio, ajuda, mas assim, vocês precisam ter alguém fixo dentro da confederação para trabalhar com atletas e profissionais, né? Para usar a própria confederação como, né, um case de trabalho também, né, organizacional que seja, Sim. né? Mas precisa, pelo menos uma pessoa, né? Eu não quero falar que são vários, porque aí já é uma ambição que, por enquanto, não tem como a gente alcançar. Semana passada, inclusive, eu vim a São Paulo só para isso. Teve uma confederação que fez um evento de 3 dias sobre psicologia do esporte, que eu já achei muito bom. Poxa. Trouxeram um português, o Nelson, muito bom também, psicólogo do esporte. E me pediram fazer o encerramento do evento falando sobre saúde mental de profissionais do esporte. E foi muito legal. Que legal. Os treinadores todos ali, é isso que eu vivo. Cara, eu preciso de ajuda mesmo, né? Assim, aí um outro, sabe como que eu resolvo isso aí? Né? Dando ideias, né? Assim, se você põe embaixo do tapete, vai ficar lá, né? Assim, vai feder mais, vamos dizer assim, né? Vai apodrecer. Não, isso é muito importante, né? É isso, o treinador, o preparador físico e tal, eles são parte de um time, né? Sim. O assistente, todo mundo é parte do time, né? E sendo parte do time, mesmo, por exemplo, você falou do ciclismo, né? Cara, você tem lá um atleta que tá na frente, mas você tem toda a equipe técnica por trás, você vai ter os outros de suporte, né, que vão ajudando e tal. Mesmo tendo um único atleta ali, você tem toda uma equipe por trás, né? Não é um ganho individual aquele. Né? Isso. Pensar no vôlei de praia, são 2 mulheres ou 2 caras, né? Sim. Mas as equipes grandes de vôlei de praia têm 11, 12, 13 pessoas por trás. Nas mais variadas funções. Você imagina se esse pessoal não precisa estar alinhado. E no mínimo de cabeça no lugar. Porque se um deles não tiver, pode estragar todo um ambiente de treino e isso vai chegar até dentro da quadra. Sei lá, imagina um massagista chega e fala assim, nossa, hoje acordei e tô com o pé frio, acho que não vai rolar. Nossa!
Mas a gente sabe, né, das profecias autorrealizadoras. Né? Tá no transporte, fala assim, não tá o mesmo clima que tava na semifinal, né? Ah, mas tá bom, né? A prata já é legal, né? Aí vem o atleta murchando, né? Superstição, tem demais no esporte. E atleta Cara, tem tem. alguma que você, que você pode contar assim que você acha engraçado? Tem. É de um atleta com quem eu não trabalhei, tá? Tá. Mas eu já tinha trabalhado com ela e eu sabia que ela era uma das favoritas, né, para medalha nos Jogos agora de Paris. Mas a gente se tornou amigo, né? Acho que eu posso dizer isso. Eu não continuei trabalhando com ela, ela mudou, né, de cidade, de clube, montou uma outra equipe e tá tudo dando certo, assim. E eu fiquei super orgulhoso de ver, né? Ela ficou me chamando, vai nos meus jogos. Vai nos meus jogos, mas sempre tinha algum motivo. Ou era um outro time que eu tava atendendo, ou eu tava em outra arena, ou tinha que resolver algum problema na vila, né? Assim, não tinha muita folga. No dia da final que ela foi, final da modalidade dela, eu consegui. E aí, eu fui. Ganhou. Não, eu fui, calma. Tá. Eu fui e eu tinha credencial que dava acesso all, né? Eu fui até lá na área de aquecimento. E ela tava ali junto com a equipe dela, ainda começando os preparativos. E uma coisa que não me saiu da cabeça, que eu sabia que ela era muito supersticiosa. Mas muito supersticiosa. Tanto que a hora que eu cheguei perto, que ela me viu, ela fez os olhos desse tamanho. E ali tinha um monte de mensagens. Eu falei assim, eu queria que você viesse, mas você não vem em todos os outros jogos, vem só na final? Se você perder, o culpado é você. Se eu perder, o culpado é você. Né? Tava ali, tava tudo aquilo escrito, né? Eu só passei, oi, tudo bem? Tô passando por aqui, né? E fica lá, relaxa, porque se eu fico ali, Sim. ela ia ficar com isso na cabeça. E eu fui me esconder, mas fui me esconder mesmo. Depois eu assisti no cantinho. Ela ganhou no final, né? Foi super bem. Aí eu não consegui falar com ela naquele dia, porque muita mídia. No dia seguinte na vila, tô ali, conto por acaso. Ela veio, abriu aqueles olhão. Olha que eu queria te matar aquela hora. Você sabe como eu sou, né? Eu falei assim, eu sei, mas eu esqueci isso naquela hora porque eu não tava ali a trabalho, eu tava ali, né, como teu amigo. Eu sei, mas foi te ver ali e falar assim, ele não esteve aqui antes, né? Assim, então, era no campo da superstição dela mesmo. E bem que deu certo, porque se ela perde, ela fala, foi só o fato de você botar o pé na arena. Pô, a amizade tinha acabado. A amizade e tudo mais, ia tomar um processo ainda. Processo, qual razão estava presente? Quebrou minha rotina. Quebrou a rotina. Vai provar isso. Caraca. Não, cara, é interessante, né? Porque eu acho que isso da superstição, como. Eu acho que tem tanta chance de dar errado. Porque a gente tá falando de uma condição esportiva que tem muito mais chance de dar. De você perder do que você ganhar uma medalha de ouro. Sim. Né? É óbvio isso, né? Matematicamente falando. Se você contar todas as etapas anteriores, né? Claro. A partir do momento que você chegou numa final, se é. Sim, perfeito. Aí 50% a princípio. Né? Mas se você for considerar, todo mundo chegou para competir, cara, a probabilidade é muito menor de você conseguir, né, a medalha de ouro ali. E Tanto que a gente perde muito mais do que ganha no esporte. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas não entendem, quem tá de fora, né? Cara, muito. e é isso, como é que a gente... eu vejo muita questão desse tipo no esporte e na vida para as pessoas, né? Como lidar com o erro. Como lidar com a derrota. E aí? O que você pode falar pra gente sobre isso? Tem alguma história assim que você acha que é legal contar, que aconteceu lá em Paris? Ou até alguma que aconteceu em algum outro momento, que você acha interessante? Eu tenho que tomar um certo cuidado com histórias de Paris, porque elas são recentes, né? Essa que eu acabei de contar, ela até é divertida, mas eu tenho medo que as pessoas, pensando um pouco, descubram de quem que eu tô falando, né? Não, tranquilo. Já que a gente perde mais do que ganha no esporte, então a gente tem que aprender a chorar. Boa. Ou seja, entrar em contato com as emoções. Sim. Lidar com... Cara, não pode chegar a engolir. Até Só. pode, porque, né, assim, pelo menos por um momento, né, você vai negar, né? Sim. Não, meu técnico vai entrar com recurso. As fases do luto, né? Vão anular.
depois de tantos anos se preparando, você chega ali e às vezes... Eu não vou nem falar de pegar uma prata, eu vou falar de quem fica em quarto lugar. Que é o único que não vai ter medalha. Que tá fora do pódio, né? Chegou em quarto ali, caramba. Jogou todas as fases da competição e... Né? Eu participei de um artigo agora da Piauí e a jornalista ela fez um texto muito inteligente, muito interessante, inclusive. E uma das partes do texto falava do Thiago Pereira, nadador. Uhum. Chegou uma época em que ele tava pegando quarto lugar em tudo. Em tudo. Um baita nadador. Um baita nadador, mas assim, só quarto. Que ele começou a duvidar, falou, não, agora eu vou desistir. Eu tô falando não que ele me contou, que tá na reportagem, né? Sim. Vai sair na Piauí aí. Ou que dependendo de quando você tá ouvindo, já saiu. E ele falou assim, não é pra mim. Eu não sou um vencedor. Eu sou o melhor dos que vieram pra participar, mas não vou subir no pódio, né? Então ele começou mesmo a querer desistir. Até que as coisas deram certo, ele tentou mais uma vez e ele ganhou uma prata olímpica. Uhum. E isso já coloca ele num outro patamar. Você pensar na hierarquia, você tem atletas olímpicos, que são os que se classificaram e disputaram a Olimpíada, você tem um medalhista olímpico. Sim. Né? Assim, esse já tá mais perto do Olimpo mesmo ali, né? Sim, porra. Vem o ar rarefeito ali, né? Sentindo o cheiro de Zeus. Então, a resiliência, ela é um aprendizado importantíssimo para esporte e para a vida, entende? Tem gente que tenta mascarar isso com, não, eu dou conta, eu vou tentar. Mas, cara, não é assim, né? É aprender a viver a derrota e continuar. Eu brinco às vezes que é cair, limpar o joelho e continuar andando, né? Vou te contar, eu vi atleta ali que perdeu e que na entrevista já estava falando de Los Angeles, na zona mista, saindo. Uhum. Então você não sentiu nada? Você perdeu, foi desclassificado e não sentiu nada? Já tá aí, né? Cerebralmente planejando, executando. Não, já vou sair e vou treinar. Já pensando em Los Angeles, né? Assim, tá negando também. Sim. Então acho que o papel importante nosso aqui, assim, não precisa ser já. Porque às vezes já é muito dolorido, né? Uhum. Mas daqui a pouco você vai precisar chorar. Nem que seja sozinho no quarto. Que seja, vai no chuveiro, liga, bota uma música alta pra ninguém te ouvir, mas põe pra fora, senão você vai ficar intoxicado. E tem a hora, também costumo dizer isso muito para atleta, tem a hora de analisar a competição independente de ter ido bem ou mal. Não é durante a competição, depois. Odu, você acha que tem, por exemplo, a gente sabe que cultura masculina, né, homens normalmente tendem a expressar menos emoções do que, por exemplo, uma cultura feminina e tal. Acho que até pelo jeito que a gente é ensinado na cultura. Você percebe isso com atletas também? Ou você acha que muda? Eu percebo algo que está mudando, desse ponto de vista dá pra gente qualificar e dizer que está melhorando. Homens com um pouco mais de autoconhecimento, de autoobservação, né? Mas o famoso homem não chora ainda é muito forte e ainda tem um impacto enorme, né? Até porque é segmentada essa melhora, né, do autoconhecimento masculino. Mas esse é o grande desafio que eu entendo. Não por natureza, mas por hábito e cultura, as mulheres elas estão muito à frente dos homens no sentido do autoconhecimento. Né? Tanto que você vai ver na Olimpíada de Tóquio, a Simone Biles, né, conseguiu chegar e falar em rede pública, né, mundial, que ela não estava bem pra competir. Ela foi muito forte ali. Imagino, cara, imagina o impacto que isso tem na carreira, né? E em todas as pessoas que estavam em volta dela, com a expectativa dela ser a sucessora do Michael Phelps, Sim. né? Assim, não foi nada fácil, mas acho que ela teve que escolher. Vou correr o risco de cair aqui na trave e me machucar toda, né? Porque ela estava vendo que isso estava perto de acontecer. Ou vou enfrentar patrocinador, comitê olímpico norte-americano, treinador, talvez até o próprio psicólogo, psicóloga dela ali, né? Assim. Eu vi nesse documentário que saiu aí num dessas redes de serviço de streaming que não fez o Pix, então a gente não vai fazer o nome, pra não fazer propaganda, que ela só
começou a procurar o serviço de psicologia mesmo cerca de um ano e pouco depois de Tóquio. Olha só. Então ela ia, mas Porque ela estava muito melhor preparada emocionalmente nessa última, me pareceu. sim, Né? sim, mas ela não aderia, Sim. né? Ali assim, ela não entendeu. Parece que foi muito importante e pesou muito para ela negativamente os pais não estarem em Tóquio, tá vazia a arena. Acho que ela não estava preparada para aquilo tudo, né? Ela não fez uma Uhum. preparação específica para o que seria aquele ambiente e aí sofreu. Só que depois que ela começou a frequentar o consultório com frequência, melhorou, mudou, ajudou a se preparar para Paris, né? E aí vamos ver o que que vem depois. Então tem uma diferença cultural, sim, Sim. de homens para mulheres e a gente precisa, que eu falo, né, em nome, né, do masculino, continuar investindo nisso. Cara, com certeza. E a gente é ser humano. Não precisa E- chorar. Eu atendo há quase 30 anos em consultório. Lá no começo a minha proporção era fácil 4 para um, 4 mulheres para um homem. Tinha homem que ia disfarçado. Tinha um que eu lembro, foi, né, simbólico. Um dia de calor, ele chegou de chapéu e sobretudo. Só faltou aquele disfarce de bigode, narigão, né? Sei. Ele te morria de vergonha de ir fazer terapia, de ser reconhecido, Uhum. né, no consultório. Isso foi há quase 30 anos. Agora, eu acho que eu atendo hoje mais homens do que mulheres. É, Assim. eu também, no consultório, Não, a grande maioria. Ó. isso felizmente está caminhando, né? Sim, Mas mudança cultural a gente às vezes não sente já, né? sim. Daqui a pouco. Você Né? acha que tem uma diferença do esporte coletivo para o individual? Porque eu fico imaginando, por exemplo, no coletivo você vai ter que se vulnerabilizar às vezes na frente dos teus colegas de equipe. E aí você pode, nossa, se eu mostro vulnerabilidade aqui, eu posso perder a vaga de titular para aquele outro. Parece Você até acha que a que gente nem tanto? combinou, né? Mas a revista britânica de medicina do esporte publicou um artigo em 2022 fazendo um raio-x, né, de saúde mental no esporte, e assim, números absurdamente alarmantes. Então, um terço de atletas de modalidades diferentes pelo mundo, tanto faz homens e mulheres, um terço, 35%, com sintomas importantes de ansiedade e depressão. Sintoma importante não é aquela tristezinha ou, né, uma angustiazinha. Não, persistente, que está Uhum, atrapalhando no dia a dia, não consegue dormir, né? Assim, uhum. atrapalha a rotina, né? E aí, por que eu tô falando isso? Só que nos esportes coletivos masculinos, esse número chega a 45%, quase um de Que dois. isso, cara. Curioso. É onde estão os homens e onde eles estão Em grupo. em grupo. Né? Assim, você tá mais exposto, você não recebe tanta atenção no coletivo, né? Assim, Sim. por isso, por um lado isso pode ser uma vantagem, se eu não tô bem, eu me escondo no jogo atrás da marcação, né? Não é que ele não tá deixando a bola chegar, né? Por exemplo, assim, mas se eu quero fazer um negócio a velho, eu tenho que me expor, e isso mesmo, na frente Uhum. de todo mundo, né? E aí eu posso perder um gol, eu posso tomar um frango, né? Eu posso virar, assim, pessoa não grata no grupo no qual era muito importante pertencer. Acho que esses são dados ainda preliminares para a gente investigar e tentar entender o porquê, mas já temos hipóteses. Sim, é, porque, cara, você tem um ambiente competitivo, né? Mas é um ambiente competitivo, mas que você tem que cooperar com as pessoas que você está competindo ali, né? Uhum. Porque é isso. É aquilo que a gente estava falando É claro, acho que acontece que em todos os esportes coletivos, masculino, feminino, né? Mas você tem uma vaidade por ser o titular, né? Você vai poder mostrar, você vai estar à frente, podendo mostrar ali o que que você faz. Cara, e isso acho que né, pensando, pô, mostrar fraqueza ali é complicadíssimo. Agora, isso de mostrar fraqueza, você acha que dá pra gente criar um ambiente no qual os atletas eles vão se ajudar nesse sentido? Porque eu acho que muitos atletas vão acabar assistindo esse episódio, assim, né? Até porque Uhum. os alunos lá de psicologia do esporte, lá no Mackenzie, por exemplo, tenho certeza que vão acabar divulgando para os atletas com os quais eles trabalham. Eu acho que esse é um ideal. E eu acho que a palavra ideal cabe bem aí, porque é muito distante do que a gente tem
por hábito hoje, Sim. né? Assim, claro que a gente precisa criar um ambiente mais seguro onde as pessoas possam falar de como elas se sentem, sem exagerar, porque senão vai ser só isso o tempo inteiro, Só isso, é. né? Houve um time pelo qual eu passei, em que chegou um momento, tinham 30 atletas, e todas queriam marcar sessões individuais, né? Assim, aquilo me preocupou e me assustou bastante, porque eu tinha pouco tempo no clube. E aí o técnico virou para mim, que era um estrangeiro, e falou assim: isso que está acontecendo com você aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. É assim, eu acho que elas estão usando esse espaço de uma forma até perder o foco, sabe? Mas para justificar, porque estão Sim. sendo muito pressionadas, muito cobradas, e aí elas vão para sessão individual para falar mal de todo mundo, para tentar entender, mas também tentar explicar o porquê que não estão conseguindo fazer em jogos o que elas fazem em treinos, né? Assim, quando eu digo assim, sem exageros, é um espaço seguro, mas com delimitações, que a gente sabe, Uhum. ó, tem a hora para você falar e aprender sobre o que você sente, né, sobre você mesmo, e tem a hora de fazer também, você não pode perder o foco, a hora de fazer, é treinar e competir, né? Uhum. Uma mudança cultural, né, dessa monta, ela vai levar bastante tempo, né, para acontecer. Mas eu acho que é importante que ela vá acontecendo. As pessoas vão sentindo que há esse espaço. Porque tem muito, muito envolvido aí, é o estigma. Se eu mostro fragilidade, então eu sou vulnerável, então eu já não sou o herói ou a heroína, Sim. né? Que eu acreditava, e às vezes o atleta acredita no personagem que ele criou para mídia, né? Ou para as redes sociais, né? O Hulk. Quem é o Hulk? Qual é o nome do Hulk? Só conheço. Givanildo. Ah. Se você chamar ele de Givanildo, vem cá, capaz dele não atender, Eu né? não sabia o nome. Eu tava aqui vendo isso que eu conhecia. Eu lembrava. E tem vários outros assim, né? Então, eu acho que tá acontecendo. Legal, cara. Isso acho que é interessante porque isso que você falou, né, do atleta procurar individualmente. Eu acho que eu sei disso e tal, né? Mas, cara, a gente tem. A psicologia ela não trabalha só de maneira clínica, né? Não é só o atleta batendo e procurando você ali, mas a gente trabalha também nos treinos, nos jogos, conversando, discutindo estratégias com os treinadores, né? Pensando em dinâmicas com a equipe, uma série de coisas assim, né? Acho que é importante só a gente deixar isso marcado, porque muitas vezes as pessoas acham que psicologia é só chegar lá e trocar uma ideia Ah, individualmente e ir embora, assim, né? Falo ah, isso porque historicamente a psicologia do esporte acontece muito isso, né? Bem lá muito. atrás. Em Paris, o comitê montou pra gente dois espaços reservados, né, que eram as salas que eles chamam de preparação mental, que eram salas muito legais, Uhum. né, com projetor, controle de iluminação, temperatura, Você vê que não era luz. consultórios, né? Então, Perfeito. né? Dava para você fazer um mindfulness, dava para fazer um atendimento, dava para fazer uma reunião, assim, eram salas multifuncionais, que inclusive agora estão finalizando uma, no mesmo modelo, lá no centro de treinamento do Maria Lenk, que é ótimo, né? Assim, a oficialização de um espaço que nunca existiu, era Muito sempre legal. sala multiuso, agora é sala específica, né? O próprio Comitê Olímpico Internacional pela Vila tinha vários espaços de descompressão também. Isso é importante porque a gente possa entender, né, a consolidação aí da área, né, e se tem espaço físico, se tem estrutura, se tem pessoal, então significa que eles estão reconhecendo que é necessário atender a demanda. Mas eu me perdi da pergunta, desculpa, eu viajei Não, aqui. não, eu acho que perfeito. Você respondeu, assim, ou seja, você tem agora espaços específicos e esses espaços não são consultórios, né? Eu acho que o ponto é esse. Historicamente, as pessoas pensam. Por exemplo, tem uma série que eu brinco com os alunos que eu acho que é uma série muito gostosa de assistir, que é Ted Lasso. Ah, muito boa. Cara, é Excelente. maravilhosa, assim, né? Mas, primeiro, só um parênteses, ele fala muita besteira sobre behaviorismo, né? Muita. Mas sabe o que é reforçamento positivo como ninguém, na prática, né? Sim. É. Mas você vê que aparece lá, né? Desculpa o spoiler, quem tá ouvindo, assistindo e tal, mas tem uma psicóloga que aparece, e é uma psicóloga que chama todo mundo no consultório. Sim. E ela fica ali só olhando
os treinos, eu falo assim, rapaz, essa moça podia estar lá fazendo alguma coisa. Teria sido muito mais fácil. Agora você me ajudou a voltar pro trilho, que eu tinha me Boa. perdido. Então, a gente tinha esses espaços, né? Mas ali a gente fazia uma parte do trabalho. Porque a outra parte era no transporte, indo com o atleta pro local de treinamento, Perfeito. né? Era se reunindo com a comissão técnica enquanto os atletas terminavam de fazer o aquecimento. Era na sala de vídeo, onde tinha o vídeo de jogo pra gente pensar na estratégia pro próximo adversário. E aí tava lá Isso em junto, tática, né? Então fazer parte do dia a dia. E é estar na competição também. Eu com os meus atletas ali, eu sei que isso também é conquista, você vai ganhando espaço, você vai até o mais perto possível da entrada, na raia, na quadra. Então, uma coisa que eu fiz com o meu time de vôlei de praia, depois que o treinador autorizou, é que tinha a preleção do treinador e depois eu tinha um minuto, literalmente, de interação eu e os dois jogadores. A gente juntava ali, era a última coisa que eles faziam antes de entrar na arena mesmo, né? Ir pra quadra. Então, o nosso trabalho, ele é um processo e ele tem locos diferentes. A sala de consultório tradicional é Um deles. um deles, Uma né? possibilidade. Quando eu comecei, eu atendia na arquibancada, embaixo da arquibancada, né? No estacionamento do clube. Às vezes não tinha sala para nada. E às vezes você não tem horário, você tem que organizar e você vai ter 10 minutos, 5 minutos ali para falar com os atletas, né? Eu já atendi trotando em volta do campo com o jogador. Ele estava em recuperação de lesão, mas, meu, eu aguento esse ritmo aí tranquilo, não vou nem ficar ofegante, de boa. Meu, posso me juntar a você? Se você aguentar, né? Eu falo assim, vamos lá, né? Vou nem falar que você tá em reabilitação, que se eu acelerar você não vem, mas tudo bem, né? Brincadeira, brincadeira. Né? Mas é oportunidade, né? Assim, Sim. em avião, né? Assim, ônibus, né? No hotel, onde tiver ali, às vezes na arquibancada, um atleta que se machucou e que tá fora daquela partida não vai ser relacionado, mas vai assistir da arquibancada. Fala, meu, posso ir junto com você? Me ajuda a entender o jogo. E aí eu vou tentando entender como é que ele tá se sentindo, Sim. né? Se ele tá com medo, né? Cara, que legal. Ajudar ele a aderir, né, aos tratamentos. E nesse caso, justamente, eu vi que o atleta ali, se deixasse ele sozinho, o que ele ia fazer à noite? Beber no quarto, porque ele fala assim, acabou ó, o campeonato pra mim. E não era verdade, Sim. né? Mas, Por isso a importância de acompanhar o time, né? sim, Acompanhar ali. sim. E isso é diferente, porque vocês acabam acompanhando os atletas, por exemplo, no trabalho no COB. Então, quando os atletas chegam lá, vocês têm. Como que é, cara? Porque você não vai. Você vai chegar a vários atletas, muitos deles, claro, vocês foram acompanhando, que você falou desses 1.200, mas você não conhece especificamente todos ali, né? Não, eu acabo conhecendo bastante, uma parte do meu dia a dia é lá no CT, lá no Tá. Maria Lenk do Rio de Janeiro. E muitos atletas vão para lá para fazer avaliações, Tá. né? Os que são do Rio, às vezes eles vão para treinar, você tem uma bela sala de força lá, não tem só a piscina, né? Não são só atletas de natação, fisioterapia e tudo mais. Então, no dia a dia você acaba conhecendo muitos atletas, mesmo aqueles que você não atende, Entendi. né? E isso é network, né? Claro, claro. No nosso ambiente de trabalho ali. E boa parte dos atletas que eu atendo, às vezes eu não conheço nem presencialmente, porque é remoto. Tá. Né? Ou pelo menos não começo conhecendo presencialmente, né? Uhum. Vai no remoto. E aí, conforme o processo vai rolando, a gente vai conseguindo recursos para conseguir com que os profissionais vão a campo, literalmente. Né? Meu atleta treina em João Pessoa. Então, eu consigo um recurso para financiar a minha ida, o transporte, a hospedagem, Perfeito. para estar lá, né? Perfeito, Presencialmente. Ver que o negócio vai funcionando, normalmente o próprio atleta dá um feedback pro técnico, pra confederação, fala assim, ó, foi bom, tá aqui, hein? Fez toda a diferença, hein? E aí você vai conseguindo esse recurso para permanecer e é uma porta de entrada também aí. Quero levar ele pra competição, Eu acho que você né? está dando muita dica para quem quer iniciar nessa carreira, né? Agora, porque hoje mesmo estava conversando com o pessoal, como é que começa? Eu falava, cara, você vai ter que
É devagar, é um processo. Você vai ter que ir descobrindo um espacinho e entrando. Mas é bem por aí, né? É bem por aí. Bem por aí. Cara, e me fala uma coisa. Esses atletas, eles lá te procuravam bastante? Assim, por exemplo, você sabiam que você estava lá no setor de psicologia, lá em Paris. Parecia os atletas assim, ô Edu, meio, até pensando naquilo de não se mostrar tão vulnerável, escondidinho, procurava? Ou você acha que hoje está mais aberto? Eles chegam, Edu, queria trocar uma ideia contigo, ou me indica alguém aí da equipe de psicologia. Rolou bastante isso para a gente conseguir ter essa mudança na percepção pública? Ou você acha que foi um trabalho mais coletivo e que acabou repercutindo depois nessa visão específica na mídia? Não, é um trabalho coletivo, né? Com a ação de Tá. várias pessoas. A Aline Wolf, ela teve um papel fundamental nesse processo. Ela tem mais de 10 anos de COB, então ela esteve presente em várias fases, ajudou muito a construir, brigou muito para a gente conseguir chegar até Que aqui. legal, cara. Ela colocou vários andares desse muro, vários tijolos, né, desse muro. Ela tem que ser reconhecida pelo que ela fez, né? Tomou muita porrada. É. Numa época em que ninguém falava de saúde mental, ela já falava, você é frescura, bobagem, né, assim. Nadou muito contra a corrente. Agora ela, a Sâmia, a Carla de Pierro, né, a Marisa Marcuna, são várias as profissionais, né, que foram ajudando nessa construção. E durante os jogos isso acontece também, né? Você tá ali e É um processo meio natural, assim. Os atletas vêm chegando, vão procurando. Sim. Eu conheci um monte de atletas que eu nunca tinha conhecido. Fortuito, pegou o elevador junto, Tá. tava no refeitório, ô Brasil, vamos almoçar junto? Né, assim, e às vezes jamais direcionado, né? Assim, pô, você é o Eduardo? Sou. Eu queria usar a sala de vocês para fazer um atendimento, por exemplo, com a minha psicóloga. Vai ser remoto. Tem horário, né? Ou, às vezes também, ouvi falar bem do seu trabalho. Podemos marcar uma hora? Pô, que legal. Isso aconteceu, né? Tudo isso aconteceu. Muito Aconteceu bom. uma cena curiosa, eu estava atendendo na sala, eu tinha colocado a plaquinha de não perturbe, né? Eu e o atleta que eu tinha conhecido há pouco. Quando entra um outro atleta, que eu não posso dizer o nome, um atleta muito famoso, assim, no celular, abriu a porta, nem olhou pra gente. Foi andando, foi até a outra porta, saiu, entrou no meio do atendimento ali, assim, né? Assim. E aí depois eu fui falar com ele, falou assim, você percebeu que você entrou no meio do atendimento que estava acontecendo ali? Aí eu vi, mas eu tava precisando falar muito com a minha psicóloga e eu vim na sala e aí quando eu vi vocês ali eu não consegui. Desculpa, cara, eu me enrolei. Aí ele soltou. Eu precisava usar a sala e eu me enrolei aqui, assim. Né? Então, isso vai acontecendo, você vai convivendo, vai sendo normal, né? Sim. Assim, você vai convivendo com pessoas que você antes via pela TV, pela rede social, e são pessoas. É isso, né? Pessoas que precisam dormir, comer, se recuperar, capazes de grandes feitos, também têm limites, passam por estresse, né? Claro. Burnout. E isso acho que é interessante, né? Porque onde você tem seres humanos, você vai ter relações interpessoais, e essas relações. Só o fato de existir esse espaço físico, e eu acho que, e voltando, acho que até pra gente ir levando pro final, assim, da nossa conversa, voltando até pro começo do nosso papo, né? Que é quando você tem um espaço físico, você começa a criar condições, né? Começa a se tornar mais comum aquilo estar ali, né? E isso eu acho que é muito interessante, porque isso vale tanto do ponto de vista do esporte. Então, se eu tenho espaço físico, alguém vai pegar e vai querer usar aquele espaço físico. Ah, tem uma quadra aqui poliesportiva. Cara, se chegar alguém querendo treinar vôlei, tem espaço ali. Né? Dá para treinar futebol. Dá para fazer um projeto social ali, se eu tenho uma quadra pública. Né? E se eu tenho um espaço da psicologia, as pessoas vão começar a usá-lo. As pessoas vão procurar ajuda. Né? Cara, eu achei isso muito legal, assim, porque é sempre pensando nessa relação. Se você cria relações em volta desse espaço, ele começa a ganhar uma função importante, né? E o que eu acho interessante, essa foi a minha quinta missão com o COB. Missão são os Jogos Multiesportivos. Sim. Né? Foi a maior em termos do nível de exigência, porque são os Jogos Olímpicos. Mas eu estava no PAN ano passado, em Santiago, e eu fui para os Jogos Sul-Americanos, eu fui para 2 missões de jovens,
que acho que são legais também, foram os Jogos Pan-Americanos Juniores em Cali, na Colômbia, e os Jogos Sul-Americanos da Juventude, que foi em Rosário, na Argentina. Você teve em Santiago também, né? Tive em Santiago também. Em todas elas a gente tinha um espaço, tá? Um espaço físico. Mas a primeira que eu fui, que foi os Jogos, né, o Pan Júnior de Cali, tinha uma sala que era dividida lá com o pessoal de uma outra área. Uhum. E eu era o único profissional da minha área, tá? Da nossa área, desculpa. E aí o que aconteceu? Eles ganharam no volume. Então eles foram ocupando, daqui a pouco eu tava sem sala. Aí eu comecei a atender, aí já vai na malícia, né? Comecei a entender no sofazinho na frente do escritório do COB. O diretor passar e falar, por que você estava atendendo ali? Não tem espaço físico? Uhum. Não, mas e a sala lá? Ela tá ocupada. Eu achei legítimo, mas eu não posso deixar de atender. Né? Assim, mas o atleta fica exposto. É verdade, mas me ajuda então. Me ajuda então, porque a gente tem um problema para resolver. E aí eles se mexeram lá e resolveram. Uhum. Né? E aí, depois que você sai de uma missão, tem os relatórios. E aí no relatório, esse foi um ponto. Ó, a gente precisa de espaço físico. Uhum. Mesmo que a gente não trabalhe lá o tempo inteiro, mas a gente precisa ter essa garantia. Porque se precisar de um espaço físico reservado e você não tiver, vai ser um problema. Né? De vez em quando a gente vai precisar. E por que eu estou contando isso? Porque missão por missão, relatório por relatório, a gente foi ganhando esse espaço físico que é a oportunidade. Né? A conquista sempre é conquista. Não podemos esquecer que tá todo mundo ali, todo mundo no mesmo time, cada um tá defendendo o seu até um certo ponto, né? A gente precisa defender o nosso também, saber trabalhar em equipe, mas como qualquer ambiente de equipe, você compete contra as pessoas com quem você vai jogar junto. No treino, você disputa o espaço e no jogo você tem que dar a mão e vencer o adversário. Que eu até falo que é a mesma coisa que a própria. Que qualquer área do conhecimento, até a própria psicologia é isso. Você vai ter. Tá todo mundo no mesmo barco. Né? Tá todo mundo querendo resolver o mesmo problema. E aí tem formas diferentes de pensar sobre. Igual lá. Todo mundo querendo a mesma coisa. Que o atleta fique bem, que o atleta desempenhe da melhor maneira possível. O que vai diferindo é a maneira que cada um vai pensar que é mais importante. Né? Cara, incrível, assim. Tem algum ponto que você acha que é legal pra você contar? Mais alguma coisa que você gostaria de finalizar aqui falando pro pessoal? Antes de dar um recados das redes, essas coisas que daqui a pouco a gente já... Quero só pontuar sobre o crescimento da psicologia do esporte, a importância da preocupação com saúde mental para essa consolidação. Esses sinais, eles não estão só no esporte olímpico, eles estão também no esporte que tem a maior visibilidade no Brasil, que é o futebol. Então antes da pandemia, você tinha 3, 4 clubes da Série A com psicólogos trabalhando nos seus elencos principais. Estatísticas desse ano mostram que são 14 dos 20. Uau! Então, né, praticamente triplicou. E por que isso é importante? Porque o futebol e o esporte olímpico, eles têm a sua independência relativa, mas o que acontece em um acaba respingando no outro também. O fato de a gente estar com um número maior de psicólogos, né, no futebol aí sim, uma grande consolidação, porque das modalidades provavelmente a que tinha ou tem a maior resistência. E a seleção brasileira masculina de futebol também tem uma profissional depois de mais de 10 anos, né, que é a Marisa Santiago. Então, isso também é importante, né, porque isso reflete, né, na cultura, reflete na estrutura, no planejamento de outros clubes, de outros esportes. Você pensar, a criança ela vai lá e copia o cabelo do Ronaldo na Copa, né? E as crianças, as entidades crianças da nossa sociedade copiam aquilo, né, que as entidades maiores fazem também. Então, faz sentido entender que a gente provavelmente está no momento mais sólido da psicologia do esporte no nosso país. Que a gente teve até o momento. Né? Até o momento. Muito legal, cara. Assim, muitas flutuações, o caminho que não foi linear. E eu entendo que 2025, apesar de não ser um ano nem de Copa do Mundo, nem de Olimpíada,
ainda vai ser um ano que saúde mental vai continuar sendo um foco de atenção, dada a força dessa onda, né? Que ela vai realmente saindo, né, do atleta, indo para o profissional que trabalha no esporte, em outros campos da vida humana, né, que não só o esporte. E aí algo que eu quero dizer que eu acho que é bem importante. A formação do profissional que trabalha com psicologia do esporte não pode ser só técnica, voltada para concentração, motivação, atenção. Com certeza. Precisa entender de saúde mental, porque saúde mental ela é o bloco básico da casa, né? Assim, você até tem rendimento esportivo sem saúde mental, mas vai ser esporádico, né? Assim, é uma questão de cuidado e é uma questão de produtividade. E Então, não sustenta, né? não sustenta. E aí você vê uma carreira de um. O cara não vai ter cabeça pra lidar a hora que acabar. O ego explode, né? E já era, né? Aí o fracasso vem. É Ah, o meu isso. melhor momento foi aquele, né? Assim, será que você poderia ter sustentado mais? Se tivesse tido mais cabeça para Ou isso? criado outros momentos relevantes na vida depois, né? Porque é Isso, isso, cara. Pode ser um momento incrível, mas não precisa ser o melhor. Você pode isso, ir construindo outros momentos bons, né? isso. Cara, muito legal. E até você falando isso, eu lembrei há muito tempo atrás, acho que você comentou quando você começou nessa área, que era super difícil, que você ia, às vezes, assistir treinos e né, não existia esse espaço de, ó, vem trabalhar aqui, né? Você precisou calcar isso, né? Sim, Foi um processo, né? foi um processo. Boa parte das vezes eu fui na insistência, trabalho gratuito, Uhum. né? Mesmo já formado, Sim, mas porque eu queria case, eu queria currículo, eu queria, né? Inclusive eu queria aprender, porque eu sabia que ver livro não era suficiente, com certeza. escrever artigo não era A suficiente. prática é muito relevante, né? Eu sempre me pautei pela importância do apoio na teoria e na prática. E às vezes você vê que são duas coisas muito distantes. Você vê o que está no livro não é o que está acontecendo ali no campo. Mas é importante o que está no livro e é importante o que está na prática. Exatamente. Isso eu acho que é importante, porque às vezes eu já Exatamente. ouvi o contrário. Ah, não, para mim o importante é a prática. Cara, mas se você não tem essa parte teórica, se você não estuda bem isso, né? Você fica é como se tudo sempre fosse uma novidade, né? Porque, Sim, nossa, tudo diferente, né? Assim, a teoria, ela é fundamental, ela te mostra princípios, né? Ela te orienta, ela te dá muitas respostas também. sim. Claro que a prática, às vezes, tem situações super específicas, mas você precisa entender o que é o geral e o que é o específico, Uhum, né? E teoria é conhecimento acumulado, é a prática de quem já passou, exatamente. né? Assim, não dá, isso aqui é ciência. E a ciência aplicada, ela é um processo coletivo, construído a diversas mãos. Quem está aqui agora acha que está construindo o telhado, não está. A gente não está fazendo um muro para os que vêm depois em cima dos que vieram antes. É, perfeito, cara. Maravilhoso. Du, obrigado pelo papo. De verdade, cara. Foi muito gostoso. Foi um prazer, passou rápido, bem como você falou Eu mesmo. falei, passa rapidinho. E, cara, você quer deixar algum recado? Porque eu sei que você tem também um trabalho lá na Tribe Team, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa aqui para seguir você. A gente vai deixar suas redes sociais aqui. Não sei se você quer comentar alguma coisa para finalizar, deixar algum recado para os nossos ouvintes aqui para a gente se despedir de uma vez. A Tribe Team, ela é uma empresa de consultoria e de formação também em psicologia do esporte, não só para psicólogos, né? Uhum. É uma empresa de divulgação de conhecimento, de capacitação, de atendimento de demandas também. Eu gosto muito de competir, dentro das regras, claro, mas eu gosto muito de competir e de ganhar. Isso faz parte da minha vida, assim. Eu vim do esporte e continuo nele. Mas eu não gosto de competir sozinho. Não é que eu não gosto de modalidade individual. Eu acho que a parte mais legal de você, quando você compete, tem alguma conquista, é poder dividir, né? E ver quem esteve do lado. Eu já passei por muitos trabalhos, assim, eu tive conquistas importantes, mas também já tive fracassos importantes. Agora, o que ficou disso tudo foram as pessoas com quem eu estive junto, que estiveram junto comigo, né? Então a Tribe Team, ela é isso mesmo. Ela é um time de pessoas que foram se juntando e que eu tenho o prazer de estar ali. Boa parte foram meus alunos, né? Uhum. Outras foram pessoas que eu fui conhecendo pelo caminho e que ornou, combinou. Então eu convido vocês a conhecerem a Tribe Team. É fácil. Vai ali no Instagram,
@TribeTeamOficial. Tem bastante coisa interessante. Estamos, inclusive, lançando agora o Tribe Academy, que é exatamente uma plataforma para oferecer conteúdo com diversos níveis de acesso e como se fosse assim, o que a gente fez? Se eu fosse um estudante ou um profissional recém-formado e quisesse me especializar, que tipo de conhecimento eu ia precisar ter? É isso que a gente coloca constantemente na Tribe Team, porque é um conteúdo renovado que vai se acumulando. Tá? Então, recomendo, convido, né? E é isso, é um convite, nada mais do que isso. E recomendo Léo, Uma Conquista Inspirada em Histórias Reais, que é um livro que eu escrevi junto com a Carla de Perro e a Fernanda Tartaglia. É um romance baseado nas nossas experiências profissionais, sobre um menino que começa a jogar futebol, porque o pai quer demais, mas ele vai parar na natação. E ele passa por psicólogos nesse meio do caminho, acontece muita coisa. Quem leu gostou e deu feedback assim, ó, quem não conseguiu parar de ler até o final. Então, recomendo. Procura aí, vale a pena, entre em contato. Digo por experiência, é um livro muito bom. Parabéns. E também mandar um abraço, que tem 2 grandes amigos que são seus sócios, né? O Marcelo Amuchacra e o Henrique Arpigiani, também 2 grandes amigos, além de você. Um abraço para eles. São aí. do nosso futebol também. São do nosso futebol também. O Marcelo estava na graduação comigo, né? Sim. Cara, obrigado, viu? Valeu, Du. Prazer. Esse foi o episódio de hoje do Pareamento. A gente conversou com o Eduardo Silo sobre psicologia do esporte. Se você chegou até aqui, deixa o teu like. Comenta o que você achou desse episódio, tá? Marca o teu amigo que você acha que pode gostar desse conteúdo. Siga a gente lá no Instagram e no TikTok, né? @pareamento nos 2. Você consegue encontrar facilmente. Nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.